Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live número 20. E o assunto de hoje é copy. Você sabe o que é isso? Exatamente, é importante a gente explicar que essa live ela foi gravada previamente, então ela está rodando como estreia aqui no YouTube, foi um vídeo, né, gravado, subido aqui no Instagram, porque a gente está em viagem na data de hoje, então a gente fez dessa forma para não deixar vocês sem conteúdo, né? Porque a gente se comprometeu a estar aí, né, toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, então mesmo que a gente esteja viajando, a gente está aí trazendo conteúdo com o melhor que a gente tem de qualidade, né? Para que você pegue a sua rota mais curta para viver do digital. Então vamos falar de copy, né? Copywriting, que é uma expressão que vem lá dos Estados Unidos, que traduzindo para o português pode ser entendido como a escrita persuasiva ou a linguagem persuasiva, né? Como construir uma argumentação que leve a pessoa que está te ouvindo a tomar a decisão que você quer que ela tome. Na verdade, todos os dias a gente a gente é exposto a copies, tanto nas propagandas, na televisão, nas novelas, nos filmes, em todo o contexto ao nosso redor, ele é feito através de copies, né? Quantos e-mails você já receberam e que ali foi desenvolvido ou foi pensado numa estratégia de como atrair mais a sua atenção, como te convencer e fazer com que você queira ou quisesse comprar aquele produto, né? Exatamente, é importante a gente lembrar que qualquer tipo de comunicação ela vai ter uma influência na pessoa que está ouvindo, né? Então, por mais que seja não intencional, né, acontece a influência. Então, estudar copy, saber de copy vai ser muito importante porque você passa a ter consciência do que você está influenciando as pessoas, né? Seja na tomada da decisão, na percepção que ela tem sobre aquilo que você está mostrando, expondo, vendendo, né? No nosso caso aqui é sempre muito voltado à venda, então a gente vai focar mais nesse sentido, né? Então, copy acontece em anúncio, acontece no vídeo de venda, acontece durante os conteúdos, né? Quando você faz, por exemplo, uma menção ao seu produto, quando você faz uma menção de algum resultado que você gerou, você está meio que usando um conceito de copy para trabalhar o seu discurso, né? Então, eu acho que não cabe a nós trazer aqui a definição técnica, né? Porque isso qualquer pessoa coloca ali no Google e acha a definição. Eu acho que é interessante a gente compartilhar a nossa visão. Na forma que eu enxergo o copy, o copywriter, né, no caso a pessoa que escreve, é na verdade um cirurgião, ou pode ser até um construtor de emoções, né? Porque na verdade o que ele tem que estar sempre pensando é na emoção que aquela comunicação vai causar na pessoa que está recebendo ela, né? Então, principalmente, né, a gente pode separar em duas vertentes, que é a emoção do medo ou a emoção da ganância, né? Então a copy, a construção, né, de todo o discurso, de todas as palavras, ela tem que ser voltada nisso, ou causar medo, incômodo, né, na pessoa, ou despertar o desejo, a ganância, né? Incentivar, dar coragem, né? Instigar o sonho dela, né? Então, nesse sentido, eu gosto de chamar a copy quem é o construtor de emoções ou cirurgião de emoções. Nisso que você está falando, quando a gente começa no digital, existem várias informações que vêm ao longo desse processo, porque você tem vários papéis para desenvolver ou recriar. E a copy, para mim, é um dos pontos mais desafiadores, porque uma boa copy ela pode fazer o seu lançamento explodir, fazer com que você vá muito mais longe, ou uma copy que não tem uma boa persuasão, que ela não tem um bom convencimento, ela pode fazer com que você perca todo o seu trabalho nesse sentido, né? Todo o seu investimento vá pelo ralo, porque a copy, em vez de instigar uma das duas emoções, ela ficou confusa, ficou fraca, não despertou o interesse na pessoa que está recebendo ela de comprar.
Eu acho que também uma das coisas importantes que é bom a gente falar aqui, que a copy, você tem que entender o que tem por trás da copy para você poder utilizar ela no seu lançamento. Qual é o objetivo, o que você pretende com essa copy. Porque só pegar um pedaço de uma cópia de alguém aqui, um pedaço de uma cópia de outra pessoa, começar a fazer aquela colcha de retalhos e não levar a sua essência, o que você deseja com aquilo, mas no seu produto, vai fazer com que às vezes você acabe só imitando as pessoas porque você viu aquela cópia dando certo para alguém, em vez de você conseguir fazer com que a pessoa entenda melhor o seu produto. E eu tô falando isso porque esses dias a gente tava vendo um lançamento e eu vi bem exatamente isso. Eu falei pro Igor, mas esse jeito que a pessoa tá falando, esse mesmo texto eu já vi em outro lugar. E quando uma pessoa começa a perceber que a outra só copiou de alguém e está reproduzindo igual, perde a credibilidade instantaneamente. Exatamente. E além disso, começa a achar que, nossa, a pessoa não teve nem a competência de fazer algo mais original. Exatamente, mais original, né? Mas é por quê? Porque as pessoas não vão estudar a fundo o que é. E elas acabam só tentando pegar o caminho mais curto de que é algo que já está pronto e replicar aquilo para aquilo que elas estão fazendo, né? Exatamente. E por falar em aprender mais a fundo, né, eu queria citar aqui alguns dos nossos mentores no quesito copy, né? Um deles você já sabe, a gente já falou em outras lives, que é o Érico Rocha, né? Que na verdade ele ensina lançamento, mas é uma pessoa que tem um domínio muito profundo de copy, né? Porque ele usa isso para vender os serviços dele. Então, sempre que você está assistindo um lançamento, você aprende muito a como fazer copy, observando a forma com que ele organiza as ideias, que ele cria as argumentações para vender aquilo que ele vende, né? No caso, que é a fórmula de lançamento e os programas de acompanhamento lá, que é o Insider e o Platinum. Outros dois mentores que são muito feras nesse assunto é o Marcelo Bragion e o Evaldo Albuquerque. O Marcelo ele escreveu muita copy para empíricos, né? Ele é dono de uma empresa chamada MR Lançamentos e eles prestam serviço de copies para outras empresas, né? Então já escreveu copy para não sei quantos nichos, mais de 30 nichos, mais de sei lá, 50 lançamentos diferentes. E o Evaldo faz copy lá nos Estados Unidos, né? Então é até interessante ver a visão dele, da forma de como a comunicação acontece com sutilezas diferentes, né, lá no outro país, mas que a essência, os princípios fundamentais, vamos assim dizer, funciona porque no fundo é comportamento humano, é como as pessoas reagem, como lidar com a emoção, né, que eu falei. E por último, outro mentor ou referência para a gente no sentido de copy é o Conrado Adolfo, né, que a gente assistiu um pedaço do curso dele lá no 5 Liberdades. Então, mas agora, para quê, né? Para que estudar copy? Para que serve? E onde que isso se aplica, né? A copy serve para tudo, seja para comunicação seu marido, sua esposa, entre as pessoas, né? Porque você passa a entender melhor de comunicação, de emoção, mas principalmente no negócio, né? Você vai usar nos vídeos do lançamento, você vai usar na criação de conteúdo e você vai usar especialmente na criação de anúncios, né? Então você tem que estar sempre trabalhando a copy. Isso é a copy no caso do que você vai falar, né? Mas também num site você tem que pensar em que palavras você vai usar, né? Num e-mail que você vai escrever, num post, né? Na descrição do post. Então, todos esses lugares, todo lugar que você vai se comunicar, né, com a sua audiência é uma oportunidade que você tem de aplicar conceitos de copy, né? Então, é muito importante estudar, entender, aplicar, porque isso vai te dar uma vantagem muito grande no sentido de alcançar aquilo que você deseja, né? Porque para quem quer viver do digital é vender. E o importante também, assim, mesmo que você não faça a sua copy do seu produto, mesmo que você não seja
quem vai escrever os seus lançamentos, é importante você pelo menos ter a base do que é uma copy, aceitável, o que é uma copy vendável, porque assim, senão você não vai entender aquilo que o copywriter está fazendo, está escrevendo, e você vai reproduzir algo que não é seu. E aí, diante disso, você fica muito mecânico naquilo que você está fazendo. Porque como a copy é uma fala, é a comunicação, é importante que ela seja feita de uma forma sutil, né? Não como um texto corrido ou como algo muito pronto, muito engessado, e que não tenha principalmente a essência de quem está falando, né? Exatamente. Isso que você falou é muito importante, que é fugir das frases prontas, né? Você começar a se inscrever em lançamentos, a reviria, vamos dizer assim, todo lançamento que você receber um anúncio, você começar a se inscrever, você vai começar a reparar o padrão, né, de construção de copy. Porque muita gente usa frases prontas e aí você acaba ouvindo a mesma coisa repetidas vezes, né? É sempre promessa e aí vem aquela frasinha. Isso parece ser bom demais para ser verdade, mas olha aqui o resultado que eu já gerei, né? Então, tentar fugir disso, porque com o advento da pandemia, né, muita gente entrando no digital, muita gente fazendo forma de lançamento, muita gente querendo, né, ter o seu infoproduto, as pessoas, né, não querem mergulhar muito a fundo e às vezes pega esse atalho, vamos dizer assim, que na verdade não é bem um atalho, porque pode acabar jogando seu lançamento por água abaixo por conta dessa economia burra, né, no sentido de usar expressões prontas, porque aí quem está assistindo já manjou, já fica manjado. Essa frase aí eu já ouvi antes. Ou outro contexto que copy é muito repetido, né? Quando vai falar o preço, né? Eu poderia estar aqui te cobrando 10 mil reais por esse produto. Mas eu poderia estar cobrando 5. Eu poderia estar cobrando 3. Mas você vai pagar apenas 1.000 reais por esse produto, sabe? Ou 500 reais. Esse tipo de estrutura que já vem pronto, você viu alguém fazendo e simplesmente vai lá e imita, acaba que não casa com, né? Você tem que verificar muito bem se está encaixando com a sua proposta, não é simplesmente pegar um Ctrl+C e Ctrl+V. E também assim, quando alguém vai escrever a copy da qual você vai utilizar, você enquanto especialista, você enquanto expert, você trazer um pouco da sua essência para aquela fala. Porque até contando assim a nossa história, quando a gente começou a fazer os nossos lançamentos e quem fazia a copy, porque quem mais estudou e fez o curso foi o Igor. Então, quando era colocado o texto no teleprompter, eu lia para poder fazer as gravações, aquilo não fechava com aquilo da forma que eu falava, né? Não eram frases minhas, não era a minha linguagem. Até por conta da nossa diferença de origem, né? Eu sou mineiro e a Cris é daqui de Santa Catarina, então rolava muito esse desencontro. E também no começo eu escrevia muito texto de redação, né? Texto formal. Então eu não tinha muito esse cuidado, né? Desculpe te interromper. E na verdade nem era a questão de não ter cuidado, né, vida? É porque você queria tanto que fosse certinho. Você queria tanto colocar aquilo exatamente que o Marcelo passava no curso, daquilo que você aprendia, que acabava pecando pelo excesso. Que ficava engessado, que ficava uma redação e não uma conversa solta, uma conversa leve, num momento do qual eu ia me sentir confortável daquilo que eu estava falando. Então eu acabava não comprando aquela própria copy da qual eu estava vendendo. Quando nem você compra aquilo que você está vendendo, aí é um sinal de que realmente está precisando melhorar. Mas isso tudo é aprendizagem, isso tudo faz parte do processo de quem escolhe vir para o digital.
Então, se você não tem, aí já começa. Se você não tem uma conversa, boa comunicação com quem é o teu parceiro, com quem está te ajudando, com quem está fazendo os lançamentos, é um bom momento para começar já a discussão e começar o conflito, né? Porque, e também tem outra coisa, se você não entende por que ele escreveu do jeito que ele escreveu, você acaba achando que ele fez isso porque tem que ser assim, e aí você acaba não conseguindo fazer da forma que poderia fazer, de uma forma mais tranquila, mais leve, e aí a comunicação, esse ruído de comunicação vai acabar passando para quem está vendo e principalmente para quem vai comprar. Acaba ficando cansativo, acaba ficando desmotivador e a coisa não acontece do mesmo jeito, né? Exatamente. E agora você pode estar aí se perguntando, mas e aí, como é que eu aprendo? Como é que eu faço para começar a, né, entender mais de copy ou aplicar a copy no meu dia a dia? E a melhor forma que você pode fazer, que você pode implementar, que você pode começar é aplicando, né? É escrevendo, né? Você pode assistir N vídeos de gente explicando como fazer, o que é importante considerar, o que não é, mas a melhor forma de realmente trabalhar a habilidade é escrevendo. É escrevendo um e-mail, é escrevendo uma descrição de um vídeo, é escrevendo um texto de um anúncio, uma copy para um anúncio, uma copy para um vídeo de vendas, mesmo que você ainda não vá gravar, né? Mesmo que você não tenha, sei lá, um especialista, a melhor forma de praticar ou de começar é botando a mão na massa, né? Então, queria só dar essa recomendação. E escrever, a gente acaba desconstruindo muita coisa quando a gente vem para o digital. E escrever esse texto, escrever essa copy, não significa usar as melhores palavras da língua portuguesa. Não é o totalmente correto no sentido da fala, mas sim mais na linguagem que as pessoas utilizam no dia a dia. Claro que você não vai falar uma palavra errada. Sei lá, agora não me veio uma palavra Problema. errada. Você não vai falar, mas você vai falar de uma forma que todo mundo conversa, da forma que você conversa com seu amigo, conversa com as pessoas, porque se você traz muito esse peso do altamente correto, você acaba fazendo com que essa copy ela não tenha um bom poder de mexer com a emoção. Exatamente, assim. Fica engessado, né? E às vezes uma simples frase é uma grande copy. Ela gera uma emoção, uma simples palavra, ela gera muito mais emoção do que às vezes 3 folhas de texto escrito. Exatamente. A simplicidade é a maior forma de sofisticação, né? Quando você consegue entregar a mensagem, quando você consegue provocar a emoção no menor número de palavras, quer dizer que sua copy realmente está afiada, vamos assim dizer. Porque a copy boa é aquela que a pessoa vê e fica com aquilo na cabeça. Ela não consegue, ela precisa contar para alguém aquilo que ela aprendeu, ela fica imaginando aquilo que o especialista falou. Então, essa é a copy que vai realmente trazer retorno, mas não é de um dia para outro. Não é de uma semana para outra, não é de um mês para outro. Isso exige muito esforço. Muita prática. Muito conhecimento. É refinar, aprender a refinar o ouvido para poder ouvir, é refinar os olhos para poder ler e dizer, olha, essa copy é uma copy boa. Tem que ter muita sensibilidade, né? Porque não quer dizer que você escreve copy para um nicho que você vai escrever para outro bem, né? Sua copy é tão boa até a última copy que você fez, né? Não é algo que agora eu estou dominando copy, nunca mais eu vou errar, nunca mais eu vou ter uma conversão baixa, vamos assim dizer, né? Então é algo que você tem que estar sempre praticando, sempre verificando e tem que ter essa sensibilidade, essa percepção muito aguçada do comportamento humano. E aprender isso vai muito além de escrever. É importante você ver filmes,
É importante você ver, ler livros. Quais livros, amor, que você indicaria? De copy tem aquele que a gente ganhou do Insider, o primeiro, Ideias que Colam, né, que fala sobre 6 princípios básicos ou 6 características das ideias que tendem a ficar impregnadas na cabeça das pessoas, né? Vamos ver se eu lembro, vamos ver se colou na minha cabeça. Concretude, simplicidade, surpresa ou curiosidade, né? Relato, emoção. E tem mais uma. Tem mais uma. Vai vir, a hora que vier eu compartilho com vocês. Mas enfim, Ideias que Colam é um livro escrito em inglês originalmente, né? Aí tem a tradução para o português. Tem a versão que a gente recebeu tem vários erros assim de português, mas vale muito a pena conferir, porque dá uma noção muito boa sobre o que é que você tem que buscar colocar na sua mensagem para que ela realmente impacte emocionalmente o ouvinte, o receptor da sua mensagem. Dentro desse livro tem algumas histórias muito boas, né? Sim, tem algumas análises também. Eles pegam um texto que originalmente estava ruim, refaz para mostrar como é que fica muito mais atraente, né? Então eu recomendo bastante. Outro livro que eu li também que fala sobre comportamento humano é o Nudge. Não acabei de ler ele, né? Mas tem mais ou menos umas 300 páginas. E na verdade ele não é um livro de copywriting, ele é um livro sobre comportamento humano que foi escrito por um economista, eu acho, que ganhou o prêmio Nobel, né? E ele explica como que é o comportamento humano das pessoas em relação a tomada de decisão, né? Então ele fala muito sobre a arquitetura das escolhas, né? E como que você pode organizar as escolhas para as pessoas fazer de modo que você direcione elas na direção que você deseja, né? Que seja mais interessante, vamos dizer assim, para a sociedade, né? No caso dele. Então, partindo dos conceitos que ele ensina no livro, você consegue entender mais de comportamento humano e aí construir uma copy que tem mais força, que tem mais impacto emocional para quem está recebendo. Então, 2 recomendações. Porque todo o trabalho no digital, ele vem principalmente de um desejo de venda. Você tem um produto e as pessoas que estão te vendo têm a sede ou têm a probabilidade de querer comprar aquilo. Só complementando, não necessariamente a venda precisa ser de um produto. Às vezes você quer vender uma ideia, às vezes você quer vender um conceito, às vezes você quer vender uma mensagem ou né, por exemplo, a questão do aquecimento global, né? Muita gente, né, defende aí, quem é ambientalista defende a questão de novos hábitos, né? Então tudo isso você pode aplicar a copy para poder vender, mesmo que não seja, né, um produto que vá a pessoa lá comprar, mas talvez só mensagem. Então nesse sentido a essência disso vai ser sempre a questão do comportamento humano. Então quanto mais você entender sobre comportamento humano, sobre como as pessoas pensam, como elas fazem as suas escolhas, como elas se movimentam no mundo, mais você vai conseguir ter mais refinamento naquilo que você está fazendo e ser mais assertivo ao longo do tempo. Quando a gente começou, a gente tinha essa percepção, mas não tão aguçada o quanto hoje vocês estão tendo a oportunidade de ter diante daquilo que a gente está falando, né? Uhum. Sim, no começo a gente ficou batendo cabeça com vários obstáculos. Por exemplo, a questão de não focar o nosso discurso na pessoa que estava ouvindo, né? Muitas vezes, né, eu tive a oportunidade do próprio Marcelo revisar um texto de copy que eu escrevi, e aí ele sublinhou, ele destacou ali um parágrafo que eu tinha escrito a palavra eu, né, no caso eu era Cristina, que era expert, né, umas 6 vezes no mesmo parágrafo, né, porque
o meu método, o que eu fiz, os meus alunos, sabe? A pessoa, no discurso, estava engrandecendo ela. E, na verdade, o discurso tem que estar sempre voltado para o ouvinte, né? Então, a palavra-chave, a palavra secreta, a palavra mágica que tem que ter em todo copy é a palavra você. Porque você tem que estar o tempo inteiro falando com você, com quem está te ouvindo, né? Então, foi um processo longo até a gente sacar isso, né? Então, você tendo consciência disso agora já vai te permitir fazer copies muito mais assertivas, dando seu foco, a sua atenção para a pessoa que está te ouvindo, né? Porque quem está te ouvindo, né, no caso você e do outro lado, não quer saber sobre eu, sobre a Cristina. Você quer saber o que a nossa mensagem tem de bom para você, né? E isso tem muito a ver com o comportamento humano, né? A gente está sempre buscando atender às nossas próprias necessidades, né? Então, a palavra que tem que estar mais presente é a palavra você. E também nesse sentido, outra coisa que é importante a gente ressaltar, que você começa a perceber quando você já está melhor de copy. Esses dias a gente estava fazendo uma mentoria com um casal e a gente já fez a avaliação do lançamento dele, né? Uhum. E a gente, vendo o lançamento, parecia que não era ele que estava fazendo. Ele não estava solto, ele não estava confortável com aquilo que ele estava falando. E quando a gente foi fazer a mentoria, ele disse... Eu falei, o vídeo poderia ter sido mais curto. Eu também achei que devia ser mais curto. Eu achei que demorou demais naquilo que você falou, né? Você poderia ter falado de uma outra forma, uma outra linguagem. Eu também achei, mas ele que escreveu e aí eu só falei aquilo que a pessoa tinha escrito. Então, quando você já está um pouco mais refinado numa mentoria como essa, você já começa a perceber. E ele saiu da nossa mentoria assim, não, total, o que vocês falaram era exatamente o que eu achava que só eu achava isso, agora vai ficar diferente. Tá aí a importância de você estar podendo conversar, né, com outras pessoas, vamos dizer, do mercado, para ouvir uma opinião de quem entende do assunto, né? Porque você vai conversar às vezes com um familiar, com uma pessoa que não tá nesse meio, ele vai falar o que é copy, do que você tá falando. É quem tá fora da bolha, né? Então é muito importante você ter esse tipo de experiência, né? Que até inclusive vai ajudar você a escrever copies melhores, né? Tá aí outra coisa que a gente, né, importante de fazer é ter alguém que você, vamos dizer, confia, né, para poder discutir sua copy. Copy não se escreve sozinho, né? Então, quanto mais você conseguir trocar ideia com a pessoa sobre como a copy está, qual o sentimento que está despertando, né, mais refinado você vai conseguir ajustar, escrever, enfim, falar. E fazer outros tipos de leitura, não ficar só apegado àquele tipo de leitura que vai me ensinar a fazer copy, mas ler sobre relacionamento humano, sobre questão de comportamento, neurociência, ouvir as pessoas. É importante a gente estar parado. Eu lembro que eu tinha uma matéria na universidade que era antropologia, que eu gostava demais, que ele falou, você quer entender, o professor falava, você quer entender de pessoas, sente num banco de ônibus e fique só observando as histórias que passam por ali. Porque você vai entendendo como cada pessoa funciona. E com isso você vai entendendo como o seu público funciona. O quanto quanto você vai ficando mais próximo dele. Quanto mais isso vai acontecendo, mais você vai tendo a confiança e mais fácil fica de você fazer a sua copy. Aqui, quando no final dos nossos lançamentos, a gente já começou a fazer juntos a copy, né? Acho que nos 3 últimos lançamentos a gente fazia. E foi mudança da água pro vinho, né? Porque quando eu escrevia sozinho, além da dificuldade que né? Você senta ali na frente da folha em branco e fica pensando, e agora, o que eu escrevo? E agora, para onde que caminha, né? Até tem a estrutura que você aprende lá no fórum de lançamento, né? De quais são as etapas, o que você deve, vamos dizer assim, os checkpoints que você deve preencher para estar dentro da estrutura, né? Mas não sendo especialista, né? E não conhecendo muito bem a linguagem, né? Apesar de sermos casados e eu estar ouvindo a Cristina todos os dias,
é muito diferente quando você vai escrever, né? Então, quando a gente começou a escrever junto, eu sempre perguntava para ela, mas agora a gente tem que falar isso, como você falaria isso? Aí ela falava e eu anotava. Aí às vezes a gente revia para, né, como é que a gente deixa isso aqui melhor? Então era um processo que fluía, enquanto que antes, quando eu escrevia sozinho, às vezes passava a tarde inteira para escrever, sei lá, metade da cópia de um vídeo. E é importante, assim, quem é um casal e que está fazendo o trabalho juntos, eu um dia pensei, mas isso não pode ser só para ele, no sentido de ele ter esse peso de responsabilidade. Eu vou aprender um pouco sobre copy para que a gente possa construir junto aquilo que a gente quer passar para a nossa audiência. Então, quando a gente começou a fazer, até nas nossas análises lá do Insider, quem estava analisando dizia, nossa, mas essa copy está melhor, você está mais solta, você está conseguindo ser mais convincente naquilo que você está dizendo. Mas isso veio de alguns passos antes de decisões que a gente teve anterior, que fez com que a gente passasse mais emoção, passasse mais segurança, desse mais clareza naquilo que a gente estava falando, né? Exatamente. Não é. Tem que entender, né? Que a copy também não é o salvador de tudo, é o que faz o milagre. Não é a escrita ali das palavras certas que faz a mágica toda acontecer. É uma das coisas mais importantes que tem, né? Nesse quesito do mercado digital. Mas tem todo, vamos dizer assim, o background, o por trás disso, né? A questão do você, por exemplo, ir lá fazer aula de teatro, praticar, falar no teleprompter, isso tudo fez muita diferença para que a copy acontecesse com fluidez, né? Outra coisa é praticar, né? Em vez de você simplesmente pegar ali o roteiro e sair lendo, você praticar, ler umas 8, 10 vezes antes de realmente ir gravar, vai te fazer estar muito mais à vontade para estar falando ali na hora da câmera, na hora do vamos ver, né? E nesse sentido, nos lançamentos, uma coisa que fez muita diferença pra gente foi quando a gente, uma amiga nossa nos emprestou, né, um teleprompter. Faz muita diferença, até a gente não falou nesse equipamento, quando a gente falou dos equipamentos, que é bem importante ter. Eu lembro de uma vez que a gente fez um lançamento que a gente levou 5 horas. Umas 6 horas, eu acho. Para gravar. 8, talvez 8, porque a gente começou 2 e terminou 10. E era um vídeo de 10 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Então isso acaba sendo muito estressante, muito cansativo. Por quê? Porque você já está saindo da sua zona de conforto. Você já está no mundo do qual você não tem muita afinidade. E aí você tem que falar palavras de uma forma que não faz parte do seu cotidiano. Tem gente que é mais vendedor, que tem o poder da comunicação melhor, é mais comunicativo e as coisas fluem de uma maneira mais tranquila. Mas quando você sente o peso da responsabilidade daquilo que tem que fazer, isso te pesa muito. Então, cada frase, cada palavra, ela tem que estar dentro daquele contexto. Às vezes eu fugia um pouquinho, mas na palavra ou na frase seguinte eu já perdi o significado diante do contexto inteiro. Então precisa ver, ele precisa ficar redondinho. Então, como sugestão, eu dou para vocês que estão vendo, compre um teleprompter, se adaptem a falar com um teleprompter. Não precisa se imaginar virando um jornalista de jornal, um William Bonner, mas você pode sim, ele pode ser um grande auxílio, aliado quando você está gravando os vídeos dos seus lançamentos, né? Uma frase que eu queria compartilhar sobre copy, né, é aquela questão de as pessoas farão tudo para aqueles que incentivarem os seus sonhos, justificarem seus fracassos, acalentarem os seus medos e jogar pedra. Tem mais 2. Confirmar as suas suspeitas e atirar pedras nos seus inimigos. Pega aí esse trechinho, qualquer trechinho dessa frase que você joga no Google, que você vai ter a frase na íntegra,
São cinco, vamos dizer assim, formas que você pode impactar emocionalmente a pessoa que você está se comunicando, né? Sonho, medo, fracasso, suspeitas e inimigos, né? A questão da vingança. Esses 5, sempre que você for criar algum texto, algum vídeo que você for gravar, pensa sempre nessas 5 emoções, porque afinal a copy, por mais que as pessoas muitas vezes não aceitem bem isso, né, de que elas não são mais emoção do que razão, né, isso é indiscutível. As pessoas tomam as suas decisões baseadas na emoção, e usam a razão para justificar a escolha que já foi feita. Então você tem que estar sempre pensando nas emoções. Então eu queria compartilhar essa frase, que ela é muito poderosa. E essa frase ela pode ser utilizada em qualquer movimento que você fizer. Dentro do seu contexto, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você pode ver que quando a gente fala, por exemplo, na jornada do herói, ou quando alguém conta a história, as pessoas se identificam com a pessoa que está sofrendo. E aí ela quer realmente ver ali como ela vai conseguir vencer aquele obstáculo, vai torcer para que ela se vingue mesmo do inimigo, passa a ser inimigo, porque ela começa a ver os inimigos que ela tem a partir daquilo que ela está vendo na história. Então, pega uma carona, né, na história. Exato, é como se ela estivesse ali também. E quando a gente começa a desenvolver essa habilidade humana de ver o outro dessa forma, você consegue ter um poder de convencimento maior. Só que desenvolver essa habilidade, primeira coisa, você tem que se conhecer, você tem que cuidar de você. Porque por mais que as pessoas digam que você tem que pensar mais no outro, assim como o Igor falou lá na COP, que era menos eu e mais o outro, mas até para eu poder falar mais você, eu preciso estar eu segura com aquilo que eu estou fazendo. Porque senão você fala você, mas ele fica falso, só falta, não soa normal. Não passa segurança. Né? Exatamente. Então isso é um ponto fundamental para quem vai começar a se desenvolver aí e escolher o digital como caminho. E por fim, a última recomendação que eu tenho para fazer sobre copy, né, e enfim, que a gente está falando aí sobre isso, é a questão de fazer pesquisa. E o quanto isso é de fundamental importância para você conhecer melhor a sua audiência. Porque a pesquisa te permite tornar as suas suposições em fatos, né? Ou descobrir coisas que você jamais suspeitaria. Né? Então é muito importante você rodar uma pesquisa com a sua audiência, seja ali nos stories fazendo enquete, seja mandando um e-mail com uma pesquisa ali no Google Forms, seja no grupo do Telegram, né? No canal do Telegram, que você também pode colocar ali enquete. Você tem que estar sempre perguntando, seja no 1 a 1, né? Mandando áudio, mandando mensagem, mandando vídeo, né? Trocando ideia com as pessoas, para pesquisar, para investigar, para saber o que as pessoas estão realmente pensando, o que elas estão sentindo, o que elas estão achando, né, do produto que você está oferecendo, da mensagem, do ensinamento, né? E isso vai fazer com que você entenda melhor a sua audiência e com isso consiga fazer uma comunicação mais bem direcionada. A gente pode até deixar uma pesquisa lá no nosso Insta, né? Para ver quais são as dores, os desafios que as pessoas que nos assistem têm. Exatamente. Hoje, né, estava construindo página mais cedo e uma das coisas que eu quero implementar no nosso site é a pesquisa ali de conhecer melhor quem está chegando no nosso site. Até porque o nosso objetivo principal, o nosso grande propósito é ajudar as pessoas a elas não passarem todas as dificuldades das quais a gente passou. Encurtar o caminho. E esse caminho a gente só consegue encurtar quando alguém nos direciona de verdade. Porque hoje até no café a gente estava conversando e ontem eu estava estudando algumas coisas sobre psicologia de vendas e sobre o poder da persuasão. E eu estava falando para o Igor o quanto é desafiador isso. Quando você colocar, se você tem, por exemplo, você vê a nossa live agora, você vê todas essas questões que foram levantadas sobre copy. Se você não escolher algumas e você colocar em prática,
Se realmente, se você não pesquisar, se você não ler algum dos livros que a gente indicou, se você não começar a prestar atenção da forma que você está fazendo, é muito fácil esse conhecimento todo virar pó, ir pelo ralo. E quando a gente fala de internet, isso é uma coisa muito fácil de acontecer. A gente é bombardeado por informações, tem muito aí uma avalanche de pessoas falando sobre várias coisas, sobre a mesma coisa de forma diferente, e você fica ali como só depósito, ouvindo o que os outros dizem, e se você não coloca isso em prática, você começa a se culpar porque você não faz e você acaba não entrando em ação, congelando, e a coisa também não acontece. Tem que achar o equilíbrio entre o estar estudando, estar aprendendo e o estar implementando. Porque também implementar sem saber fazer acaba não dando o resultado que você está buscando, né? Então, não ficar nem só estudando demais, nem só fazendo demais, tipo com a viseira de ego ali, sem estar buscando alternativas, buscando melhorar, né? Então, tá sempre buscando balancear isso, o estudo e a implementação. Então, aprende um pouquinho, implementa. Aprende um pouquinho, implementa. Aprende um pouquinho mais. É dessa forma que eu acho que é o jeito mais rápido de você alcançar o seu objetivo, seja ele qualquer que for, né? Muito bem, vida, era isso? Compartilha com a gente se ficou alguma dúvida sobre copy, qual a sua maior dificuldade, né, sobre copy. Deixa aqui nos comentários ou manda pra gente no direct. E tiver alguma sugestão de um tema mais específico pra gente fazer uma live mais pra frente, é só mandar pra gente. Vai ser um prazer estar aí falando mais sobre esse assunto. Então, um grande beijo para quem tá vendo aí gravado. E nos vemos na nossa próxima live. Tchau! Tchau!